Agora, Rafael, eu fiquei pensando no negócio que você falou. Você começou falando da sua dissertação, que você começa falando da história da galinha. E que a galinha, porque que a galinha atravessa, né? Então, acho que por que eu rolei a escada? Porque eu queria rolar a escada. Eu né? queria fazer aquela parada. Queria fazer aquela performance, acabar de encontrar minha amiga lá. É mó legal, a gente nem tinha combinado de se encontrar, se encontra lá em outro estado. Ela estava no evento, né? Ela estava no evento de LGBTQIA+, que estava rolando. E eu fiquei pensando, é porque você falou da galinha, voltando à galinha, é que você falou na sua qualificação uma coisa que eu achei muito fera, que me lembrou muito dos meus trabalhos de desenho, né? Na época que eu fazia assim, mas isso é outra história. Mas do seu trabalho, eu lembrei que você falou que estava fazendo aquelas galinhas, né, dentro do ônibus. E é muito isso, né? De você pegar esse lugar, esse território, e tornar um território possível para se expressar artisticamente. E aquela galera lá, os passageiros do ônibus, eles passaram a interagir com você, né? Isso rolou, não foi? Eu achei É, isso muito legal. era uma performance aquilo ali, né? Porque eu pegava um ônibus que, né, a viagem para eu ir embora da Rural era uma viagem de quase 2 horas, 3 horas, às vezes, para chegar até o centro do Rio. Então, às vezes era mais fácil, sei lá, ir da Rural para São Paulo do que da Rural para o Rio de Janeiro mesmo. E aí, nesse ônibus lotado, e tinha um trânsito enorme, eu ficava parado. Para eu não surtar dentro do ônibus, né, para não ficar naquele pânico dentro do lugar fechado, com um monte de gente, eu levava um barrinho e começava a modelar umas galinhas, que eu gosto de galinha, eu acho galinha muito legal. E aí eu fui modelando as galinhazinhas e ficava. E toda viagem eu ia fazendo isso. Eu tirava o barrinho, botava a mochila no colo e um pedacinho de pauzinho só, né, na ferramenta, e ia modelando as galinhas. E comecei a perceber o quanto aquilo ali dentro de cada viagem fazia uma interferência grande naquele espaço, porque as pessoas estavam ali conversando, estavam naquilo ali, na tensão do ônibus que não anda e que buzina, e de repente as pessoas estavam ali olhando, prestando atenção, aí olhando, fazendo galinha. Aí uma vez eu parei, porque cansei, falei, cansei de fazer, né? E aí, a Aline também, galinha é muito legal. E aí uma mulher falou assim, não, não para não, por favor. Tipo, continua aí, tipo, porque se eu parasse, ela ia ter que voltar para a realidade ali, que era o ônibus. Então, assim, enquanto eu fazia a galinha, ela estava ali fazendo comigo, ela estava ali, tipo, nossa, e aí, de vezes, de conversar com as pessoas, então, assim, trocar ideia, a pessoa vir falar e tal, aí faz a pergunta, né? Pô, mas aí tu vai fazer o quê? Ah, mas aí se sujar a mão, aí, tipo, não, passa a mão na roupa, depois lava, não tem problema não. Né? Ah, ferramenta, então aí já vai criando diálogos, pessoas que estão voltando do trabalho, né, que nem sequer estão pensando em arte nem nada, só estão pensando, tipo, pô, vou chegar em casa, eu tenho que fazer janta, eu tenho que jantar, eu tenho que dormir, eu tenho que estudar. A pessoa parar ali e começar a ver e perguntar e falar, poxa, legal. Ah, tem curso de arte na Rural, porque a Rural é uma universidade que era basicamente era agronomia e veterinária conhecido, né? Então, o curso de Belas Artes, quando entrou em 2009, as pessoas não faziam a mínima ideia. Nossa, Belas Artes na Rural? Não faz sentido, né? E aí as pessoas ficavam, nossa, tem artes em Seropédica, olha, quem é morador dali não sabia. Eu falava, gente, tem artes aqui. E Seropédica é extremamente carente, qualquer coisa artística, não tem nada lá, assim, é muito, né, baixada, é bem difícil ter alguma coisa. E aí a pessoa a saber que tinha um curso, uma graduação de arte, não era só lá na UFRJ que tinha, a pessoa descobriu no ônibus enquanto tinha um cara fazendo galinha, né? E o pessoal falava que eu era muito performático já naturalmente, porque na época eu tinha o cabelo moicano, que eu deixava ele preso, e eu tinha só um do lado só, que ele estava sempre espetado. Então, assim, era uma galinha, né? Porque tinha um moicano vermelho aqui do lado, fazendo galinha. Então, assim, o fato das pessoas me olharem um punk com um moicano no ônibus, fazendo galinha, não casava uma coisa com a outra, e as pessoas ficavam, mas, nossa, tipo, né? As pessoas vinham sempre nessa questão de olhar a pessoa e falar, gente, mas você fazer cerâmica, né? Já imagino, não, tal, só faço molotov e taco fogo nas coisas. Não, faço galinha, faço cerâmica e tal. Então as pessoas ficavam assim, nossa, que. E no ônibus, então eram camadas de coisas inusitadas
que é algo que eu procuro muito agora. Que é isso, né? A performance que você fez no, no Enearte, o trabalho da Gabriela que ele vai fazer dentro do banheiro, então a gente traz para dentro de um outro espaço, a gente vai criando esses espaços inusitados, né? Criando esses outros espaços, outras maneiras de se pensar arte, outras maneiras de se fazer arte, de experienciar arte, de compartilhar arte, que é o que vocês falaram agora, a Eliane também falou, né? Que a gente tem que, né, se adequar agora a esse momento. Como é que a gente vai compartilhar arte? Se a gente está todo mundo em casa, como é que a gente faz para fazer isso daí, né? Pô, um teatro, uma música, uma performance, uma escultura, uma pintura. Então a gente está aí, a gente está no momento do estar sendo, né? Do estar experimentando. Estamos planando, estamos todas planando aqui, né? Nesse mundo aí das artes, né? Vendo as possibilidades que a gente pode fazer ou não. Enfim, tem bastante coisa. Tem um vídeo que eu tinha, uma coisa que a gente falou aí dos trabalhos, né? Que tem a ver, que tem até um. Deixa eu ver aqui se ele é grande, que eu não lembro. Que eu usei muito como referência, que é um vídeo que é o Encontro é uma Ferida. É um vídeo, uma performance, vídeo performance é um seminário, né? É parte de um seminário esse vídeo. E é muito legal. Deixa eu ver, eu acho que ele tem. Ele é grande, tem 13 minutos. Enfim, depois a gente vê se a gente consegue ver ele. Tem 13 minutos. E aí. Bom, não sei, eu posso, de repente, apresentar aqui, falar desse trabalho que eu fiz lá em Pelotas, tem um pouco dessa questão performática, né? Eu tenho aqui. Já emendando aqui, né? Já Já atravessando emenda com o teu, né? Elise ainda vai apresentar, né? O teu? o vídeo do. Apresentei, eu só vou deixar o videozinho para o final, que é coisa de 2 minutos. Mas eu já Isso, as imagens. sim, 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 sim. não, já Sim, vai separando aí o vídeo as aí. imagens. O vídeo, a Elise, ela, né, eu peguei uma vez, eu pedi o vídeo. Aí ela, gente, eu não sei nem mais onde está esse vídeo. Aí ela não tinha postado, ela repostou o vídeo. Eu falei, não, posta esse vídeo que eu estou usando como referência. Como é que você tira o negócio daí? Bota de volta aí. E tá lá. Né? Não, vai tirar não, bota aí de volta o negócio. E aí, volta e meia, tá voltando, né, na performance o risco, né? Tô sempre dando esse retorno. Deixa eu catar esse trocinho aqui, que eu abri uma outra foto, não é essa. E é numa outra que tem aqui, que ainda bem que está aberta aqui. Só o computador funcionando. Ele está naquele momento sensível que ele decide que ele não quer funcionar. Que foi essa proposta aí que eu fiz tá, lá em Pelotas, foi para uma aula, que era o de ateliê livre, que o professor ele pediu que a gente fizesse algum trabalho, né, que nesse ateliê livre, que dialogasse com a cidade, que fosse, né, algo que dialogasse com a cidade de Pelotas. E eu acho que na turma tinha algumas pessoas de São Paulo, eu do Rio, tinha muita gente de lá de Pelotas mesmo nessa aula. Então, para a galera de lá era fácil, né, dialogar com a cidade. Para mim, que não conhecia a cidade, eu tinha que descobrir algo que me interessasse e que dialogasse com a cidade. E duas coisas chamaram a atenção. Uma era a história da cidade, né, do Pelotas lá, que ia de encontro nesses os ladrilhos hidráulicos, né, que eram ladrilhos que tinham nas calçadas, são né, cobertos por esses ladrilhos hidráulicos. E aquilo me chama muita atenção. E aí fui sabendo a história, porque Pelotas foi, durante um tempo foi uma cidade muito rica, e aí a arquitetura, muita coisa era francesa, vinha da Bélgica. Então, assim, esses ladrilhos hidráulicos era uma coisa que tinha vindo de lá. E aí eu decidi fazer um trabalho com os ladrilhos hidráulicos. Aí também eu percebi muita coisa na cidade que eram espaços abandonados, né? Que tinham espaços abandonados. E no caminho de casa, quando eu ia para o ateliê e voltava, tinha uma praça que eu passava que era curiosa, era um quarteirão
e meio que metade desse quarteirão ele era cortado por uma via férrea que vinha do porto e passava pela cidade, então era uma via férrea desativada, e ele cortava esse quarteirão na metade, né, transversalmente. Metade tinha umas casas e metade era abandonado. Então, assim, não tinha nada. Quer dizer, era uma praça que tinha um despacho, o pessoal fazia despacho, jogava lixo, jogava entulho, e ficava aquele espaço, e quando a gente ia andar por ela, a gente andava na rua e não andava na praça. Mesmo tendo um espacinho para a gente passar, não andava. Aí eu falei, pô, vou fazer o trabalho aqui nessa praça, e para começar a fazer o trabalho, eu tenho que limpar o espaço para fazer, né, o trabalho. E aí comecei aí nessa praça, né, todo dia eu ia no ateliê lá de cerâmica, passava lá, encontrava o pessoal, tomava um mate, trocava uma ideia, pegava pá, alguma coisa assim, e ia para a praça que era do lado do prédio de arte, né, pertinho, quarteirão 2. Ia para lá sozinho, de manhã, e aquele frio, e eu lá, tipo, né, rolava uma neblinazinha ainda de manhã, e parava lá um cara todo de preto no meio da praça, com um ancinho, catando lixo, botando nos cantinhos, arrumando aquilo ali, limpando todo um espaço que era abandonado. E cada dia aparecia uma pessoa diferente para xeretar o que eu estava fazendo. Então tinha umas senhorinhas que ficavam na janela o tempo todo, e aí depois de uma semana as senhorinhas já não estavam na janela, elas já estavam passeando com o cachorro na praça. E elas passavam com o cachorro durante quase uma hora, olhando o que eu estava fazendo. Elas ficavam passando com o cachorro 10 vezes ali, assim, tipo, olhando. Aí passava, o cachorro já não aguentava mais andar, mas elas estavam passando ali, para ver o que eu estava fazendo, o que era aquele cara ali na praça, em frente à casa delas, o apartamento, fazendo. E aí foram surgindo pessoas que passavam na rua, tinha um estacionamento, alguma coisa assim, aí o pessoal trabalhador passava assim de caminhão e atravessava a rua para ver o que eu estava fazendo, porque era uma praça que só tinha lixo, não tinha nada, e tinha um cara lá, todo de preto, sozinho, arrumando aquilo ali, arrumando o lixo, né, no canto para ser recolhido, ou para ver o que fazia depois com aquilo. Então, aos poucos, com esse trabalho, eu fui meio que reativando aquela praça. Ela foi surgindo, né, daquele coisa ali. E do lado tinha um campinho de futebol, o pessoal jogava bola ali e tudo. E às vezes vinha o pessoal, e lá do futebol, e passava ali para olhar, era molecada nova, então passava, ficava olhando o que estava fazendo. E quando eu comecei realmente a fazer o trabalho, que era cavar o chão, para fazer um quadrado, um recorte, para fazer a parte de cimento, que era, né, uma escultura, então eu fiz um quadrado de cimento, era uma base de cimento. Aí que as pessoas começaram a ir lá para ver, nossa, peraí, ele está fazendo alguma coisa ali, né? E aí começaram a frequentar essa praça, andar ali na praça. Fiz a peça, fiz a escultura, apresentei. E no dia que eu ia apresentar, de manhã cedo, antes de apresentar o professor, lá no dia da avaliação, eu tinha feito no meio dela, tinha um espaço que era para fazer uma fogueira, né? No espaço dela, no meio. E não tinha nada dizendo que era para fazer fogueira, era só um buraco no meio, com os tijolos e tudo. E eu cheguei lá, passei lá de manhã, e tinham tacado fogo no meio da escultura. Tava cheio de madeira pegando fogo no negócio. E tinha uma molecada perto assim, aí eu passei, fiquei olhando, aí um deles me reconheceu, né, que eu que estava fazendo aquilo, e meio que saiu correndo, fugindo. Aí o outro falou: "Não, a gente estava aqui, que aí a gente viu armadeiras". Aí eu perguntei: "Mas quem começou a tacar fogo aqui?" Aí tinha um deles que falou: "Ah, a gente tacou porque tinha armadeiras aqui, mas a gente apaga". Eu falei: "Não, mas é justamente para tacar fogo aí no meio. Como é que vocês sabiam que era para tacar fogo aí no meio desse espaço aí?" "Ah, a gente não sabia, a gente viu aqui, viu uma armadeira esperta, a gente botou aqui no meio e tacou fogo". Falei: "Pô, legal, que a ideia é mesmo". Aí expliquei o trabalho para eles, aí eles sentaram, ficaram ouvindo, tipo, né? "Pô, legal, que vai ser uma praça dentro da praça. A ideia era fazer uma praça dentro da praça". E aí eles começaram a interagir ali com o espaço, com aquele negócio ali, e aí ajudaram a catar uns lixos que tinha ali perto e tudo. E essa foi uma das primeiras, assim, essas foram as primeiras impressões. Depois, teve um outro dia que eu cheguei lá e tinha um cara que era catador, né, de material reciclável, latinha, etc. E aí um dia eu cheguei na praça, ele veio ali, ele era um velhinhozinho, ele chegou perto de mim e falou: "Olha, tinha uns meninos mexendo aqui, e eu falei para eles não mexerem aqui, que isso daqui não pode mexer, que isso é um trabalho de arte".
Aí eu, né, perguntei para ele, né? Eu falei, mas eles estavam fazendo o quê? Eles estavam mexendo aqui, estavam sentados em cima, mas isso aqui é um trabalho de arte, então não pode, né? Aí eu, mas como é que o senhor sabe que é um trabalho de arte? Aí ele, que eu venho acompanhando você fazendo aqui, você veio, mediu, né, montou estrutura, estava fazendo coisa aqui, então ele tava me acompanhando ali enquanto ele fazia o coisa do reciclável dele, ele me acompanhava, ele morava ali, na rua, algum lugar ali. E aí ele falou, mas isso daqui é arte, então não pode tocar. Aí eu fui falar para ele, explicar, não, isso daqui é justamente o contrário, né? Eu estou fazendo a minha proposta é justamente fazer um trabalho de arte onde você possa, né, experimentar, você possa vivenciar, você vai fazer ali da questão do fogo, do que poderia ser feito ali no meio. E aí ele ficou assim, aquela coisa meio confuso, mas pode então? Aí explicar para ele, não, existem coisas que você pode interagir, aí falar para ele da arte que você vai interagir, que você vai participar, que você pode também, né, estar ali participando, que é um agente que pode estar participando ali na construção daquilo. E ele ficou assim feliz, né, de estar participando de um trabalho artístico, né? Sem nem saber ler nem escrever, ele, nossa, então eu estou aqui também fazendo arte com você. Eu falei, tá, a gente está fazendo arte junto e tal. E foi muito legal, assim, esse momento. E não teve gravação, né? Foi uma coisa que até a gente falou hoje mais cedo, é isso, não tem foto, não tem gravação. É um momento tão espontâneo que não tinha como parar. Calma aí, rapidinho, vamos congelar o tempo, deixa eu pegar uma câmera aqui e filmar você me perguntando, né? Então, não, era tipo, aquilo foi saindo e tal. E no dia que eu fui apresentar o trabalho, tava lá todo mundo e tal, o pessoal que eu convidei para ver, tinha umas crianças ali perto. E elas chegaram e sentaram e começaram a ver. E as placas que tinham em volta desse forno eram adinkras. E também tem, depois eu vou mostrar ali, tem a ver também muito com a história da cidade, né? A história dos negros que foram, né, levados lá para a cidade. E aí eu fiz essas plaquinhas dos adinkras dentro da telha de cerâmica, cada pessoa fez uma plaquinha. E aí eles perguntaram o que era aquilo ali. E eu falei que cada símbolo daquilo significava uma frase, né? E aí eles falaram, que a gente está aprendendo a ler agora. E a gente não conhece essas letras. Eles estavam aprendendo a ler, escrever. E eles falaram, mas a gente não conhece essas letras. Aí eu falando com eles, né? Tem fotos. Aí eu falando com eles, não, mas nem tudo que a gente vai falar, a narrativa não está só em letra, né? Tem símbolos também. Símbolos contam muitas coisas. E aí eu peguei os papéis que tinham de referência, que tinham, cada papel tinha o que significava o símbolo, o que era o aforismo, e aí dei para eles. Eles ficaram brincando de descobrir qual era o símbolo, qual era o que significava, o que não significava. Então eles iam, né, eles estavam aprendendo a ler, aí eles pegavam lá o símbolo, olhava e catava lá no papel um monte de símbolo, achava e lia o que significava. Aí pegava o outro, lia o que significava. Então, assim, virou uma brincadeira, né, deles, né, aprenderem ali, tá aprendendo a ler, descobrirem que a gente pode ler as coisas não só com palavras, né, tem símbolos também. Então, assim, foram coisas bem importantes na hora de fazer o trabalho, mais do que o trabalho que era construir uma peça. Então, assim, o trabalho final, ele ficou meramente assim, se transformou, né, ele não tinha mais tanta importância. A importância mesmo foi essa interferência naquele espaço ali, né, na vida, no dia a dia das pessoas que moravam ali, que depois que a praça está ali, elas começaram a passar por ali. Teve um evento na praça, depois que eu fui embora de lá, que usaram essa escultura como suporte, usaram para fazer fogueira. Então, assim, com o tempo ela foi deteriorando, mas ela está lá ainda. Deixa eu abrir aqui para mostrar para você algumas fotos. E com a imagem fica mais bacana. O nome, deixa eu ver se nessa pasta aqui tem. Não, isso aqui é outra coisa. O nome do projeto, né, Matematice, ele é um dos símbolos que eu usei de referência. A praça, a praça era assim, basicamente, o espaço que eu escolhi, né? Era um espaço bem abandonado, tinha
aí já estava limpo, né? No caso, eu tirei as fotos, ele já estava mais limpinho. Mas ver lá no fundo que o caminho onde que era a passagem tinha bastante coisa, tinha uns sacos de lixo enormes ali que eu tirei, botei numa caçamba grande. E tinha um sofá na árvore, enfiado na árvore. Deixa eu ver se tem a foto do sofá aqui. Tinha um sofá enfiado na árvore. Então, assim, era uma praça que a galera enfiava entulho, enfiava as coisas ali, era bem abandonadinha, e deixava, às vezes, os cavalos pastando ali. E aí eu comecei a fazer esse trabalho lá na praça. É que as fotos estão bem bagunçadinhas. Aqui é o trabalho já meio que pronto, assim, né? Uma parte dele pronta, já com os ladrilhos hidráulicos. E nesse meio dele do trabalho era onde que eu colocaria, né, em volta, as placas de cerâmica com os símbolos, e no meio seria uma parte onde tu colocaria uma fogueira, e aí tu sentar em volta ali. Tinha muito esse costume do pessoal ali perto ir para um lugar que era chamado Quadrado, que era uma parte do porto, que o pessoal ia lá pegar um solzinho, né? E aí ficava lá tomando mate. E eu pensei nisso, né? Fazer um espaço onde tu possa na praça sentar, fazer uma fogueirinha ali para se esquentar, que às vezes fazia uma friaca grande, e ficar ali trocando ideia dentro daquela praça ali, que era um espaço abandonado, e tornar ele um espaço habitável, né? Um espaço onde você pudesse, né? Um espaço de convívio. Não sei se essas daqui foram algumas plaquinhas que foram feitas no ateliê lá de cerâmica, que eram, né, que eu fiz a proposta lá no ateliê de cada um fazer uma placa, né, para ser um trabalho também entrar nesse colaborativo. Então cada um fazia uma peça, não era um trabalho só meu. Não tinha essa assinatura, né, esse trabalho não tinha uma assinatura lá, ou Rafael Grilo, era um trabalho colaborativo. Então várias pessoas participaram, seja fazendo essas placas, seja dando ideia, sugestões, né, de como eu poderia fazer aquilo ali, como eu poderia montar aquele trabalho. Na hora de montar mesmo, tem uma foto aqui que eu tinha mostrado antes, que era o... No comecinho do trabalho, então eu cavei um buraco quadrado. E aí esse quadrado que eu cavei ali na praça, depois de limpar, tá vendo ali atrás, já tá tudo mais limpinho. Então já tirei muita coisa dali, botei nas caçambonas. E aí eu fiz esse quadrado. E aquilo ficou quase uma semana, um quadrado, porque choveu, e aí eu não consegui fazer, porque tinha que usar cimento e tal. E aí ficou esse quadradão e a praça limpa. Aí nessa semana, ou na semana seguinte, eles mandaram a companhia de limpeza lá, urbana de lá e tal, fazer uma limpa na praça. Eles limparam a praça inteira, com aquelas máquinas para cortar capim e tudo. Então, de repente, sei lá, meses que aquela praça era abandonada, ninguém mexia, e de repente alguém decidiu que, lá na prefeitura, que a praça precisava ser limpa. E aí a praça foi cortado o mato, foi dado uma limpeza nela geral, cortaram as árvores, podaram, né? Deram uma geralzinha na praça. Então, assim, o trabalho ali acabou provocando a própria instituição, né, a agir, né? Que ela não agia, a praça estava abandonada, então provocou. Aqui onde tinha esse muro vermelho, então ali ficava passando as pessoas ali naquele lado, para um lado e para o outro, assim, olhando o que estava acontecendo, o que eu estava fazendo. E boa parte eu fiz sozinho ali, né? Então, pregando madeira sozinho, carregando tábua na cabeça. Era uma performance que eu estava fazendo ali o tempo todo, né? De montar esse trabalho. Aqui dá uma dimensão legal do trabalho que eu tirei de cima de um prédio que tinha lá, né? Que tinha uma amiga que morava lá, então de cima do prédio dá para ter a noção de onde que eu estava, né? Tinha muita coisa de lixo aqui em volta do trabalho, e eu fui limpando esse espaço todo aqui, tirando esses entulhos, ali o caminhozinho depois eu fui limpando também, e aí o trabalho ficou inscrito ali naquele meio.
Então chamava bem a atenção o que eu estava fazendo ali. Eu escolhi bem o espaço para ficar ali bem, chamar a atenção, medir ali, para botar ali no meiozinho daquele pedaço. Era bem. Aí o momento que estavam as crianças, né? Eu apresentando o trabalho, que foi o único momento que eu consegui registrar. Então, assim, quando eu comecei a montar os ladrilhos para apresentar a professora, aí botei as plaquinhas ali em volta, então eles vieram, foram chamadas, vieram lá e sentaram e ficaram prestando atenção na nossa conversa, o que que a gente estava falando, e queriam saber o que que era aquilo. E aí eu fui falando, dando papelzinho para eles foram brincando ali de descobrir, né? Total, Rafa, sim, esse trabalho foi em Pelotas? A Carline está perguntando sim. aqui no chat. Foi na. Agora eu tenho que lembrar o nome da rua ali, que eu não lembro, tem bastante tempo, mas foi bem ali perto do prédio mesmo do Centro de Arte, que é onde passa bem o trilho no meio dessa praça. Eu acho que ela conhece ali também, que ela, né, conheceu ali o ateliê, ela sabe bem onde que é essa praça. Esses ladrilhos aqui que eu usei na. Aqui o pessoal tacando fogo, isso daqui eu consegui tirar foto uma vez. Então, eu cheguei lá, tava o pessoal tacando fogo no negócio lá e tal. Aí, né, eu cheguei para falar com eles, aí o gurizinho saiu correndo depois, tipo, não fui eu, não fui eu, né? Aí eu falei, não, mas é para fazer sim. Aí ele, ah, tá, mas foi ele que teve a ideia. Assim, algumas intervenções que fizeram depois, mas foi bem legal, assim, essas intervenções do pessoal. Os ladrilhos que eu utilizei para fazer a composição a composição né, do painel, esses que tem uma estrelinha, esses ladrilhos aí, uma vez eu estava voltando para casa, daí eu passei em frente a uma catedral, que eu acho que é a primeira que teve em Pelotas, a mais antiga, uma coisa assim, e eles estavam fazendo uma reforma lá dentro. E esses são os ladrilhos que eram de dentro da igreja, que aí o pessoal tirou e estava jogando fora numa caçamba de lixo. Eu falei, gente, mas como assim? Isso daí é parte da igreja, né? Como é que eu acho que o pessoal jogou equivocado e tal? Eu falei, pô, vou dar uma chegada em casa e vou voltar aqui. Aí quando eu voltei, eles já tinham levado a caçamba embora. Aí eu falei com o padre lá, conversei com ele, ele falou, não, mas aí colocaram novos e tudo, porque a fábrica é aqui perto, ainda existe esse modelo, então trocaram por uns novos, né? Fizeram uma recuperação dos banheiros, dos espaços. E aí eu perguntei para onde foi a caçamba, ele indicou que era depois da rodoviária. E eu fui de bicicleta para buscar isso. Eles são pesados. E aí, quando eu fui voltar com a bicicleta, não dá para pedalar com a bicicleta, porque ela está pesada, ela não tinha estabilidade. Então, eu tive que voltar o caminho inteiro andando, empurrando a bicicleta com os ladrilhos para poder fazer, né? Eu falei, nossa, eu vou fazer, eu vou lá buscar. Então, fui. Era uma estradona. Nossa, aquela ideia que tu se arrepende, mas tu já está lá. E aí, nesse momento aqui, eu tinha caído, né? Porque a bicicleta tombou e os ladrilhos caíram todos no canto. Aí eu parei a bicicleta para juntar eles e eu tive que ir empurrando a bicicleta, porque não dá para ir pedalando, porque era na traseira, era muito peso, então não tinha estabilidade. Então eu tive que voltar tudo andando até em casa para levar os ladrilhos, para depois levar os ladrilhos para a praça. Então, assim, essas peregrinações enquanto eu fazia o trabalho, aqui o Cristiano, o Maurício me ajudando ali, fazendo as indicações para fazer né, a fundação, né, do trabalho, porque era, né, realmente era aquilo ali, misturar o cimento, leva para lá, bota as pedrinhas, vai montando, então toda essa movimentação de fazer uma obra, né, dentro da praça, chamava muita atenção do pessoal. E aí o que ficou lá foi isso daqui, e com aqueles ladrilhos, os de cerâmica em volta. E aí isso daí eu fui embora e ficou. Eu tenho até umas fotos, depois eu não lembro de que tá as fotos, eu tinha que achar. Eu não achei as fotos. Que era, que era como é que ele estava agora, né? Aqui tem, ó,
não sei se tem o nome das ruas aqui, dá para ver, que é entre a Gonçalves Chaves e a Santa Cruz. Então, assim, essa linha laranja é o trilho de trem que cortava a praça. Então, a metade de baixo dela era habitada, tinham casas, tinham pessoas, e a outra metade era totalmente desabitada. E aí eu descobri ainda que o pedaço que tem o campo de futebol é uma área particular, né? Então tinha um dono, não poderia nem fazer o trabalho ali, porque ia dar problema. Então, assim, ela ainda é cortada e tem uma área particular que está ali, que tem o campinho de futebol, e o pedaço que tem ali, o triângulo que sobra, é um espaço abandonado, vamos dizer. Então, assim, fazer esse trabalho, conseguir fazer ele nessa praça, né, montar ele ali, eu acho que foi muito legal essa interação, né, com as pessoas que estavam ali, com as pessoas que tinham, né, que moravam por ali, né, e aí meio que devolver essa praça para as pessoas. Eu acho que essa apresentação aqui foi quando, aí, depois que eu fui embora de Pelotas, eu fui embora, e aí fui convidado pelo professor de arquitetura para apresentar esse projeto lá num evento que eles fizeram na Faculdade de Arquitetura. Aí eu voltei para lá em novembro para poder fazer essa apresentação, né? Então, ainda voltei lá mais uma vez para falar sobre isso, né? Então, o projeto, esse nome Matemassi, esse símbolo, significa o que eu ouço, eu continuo, né? Então, eu vou lá, eu escuto e levo adiante essa história, né? Eu mantenho ela em movimento. Então, tem essa questão aí no trabalho. E os símbolos, né? Os adinkras, eu conheci algumas pessoas lá, eles me falaram, me contaram, cadê ó, a escultura, localizada entre a Rua Gonçalves Chaves, a Rua Santa Cruz e a Rua Conde de Porto Alegre. A localização deles ali específica, as vistas aqui, né, da praça, como é que era, dá para ver, né, bem entulhada de coisa. Eu estou passando muito rápido, não? Aí fazer, né, os prazos tem que fazer isso, né, tem que fazer orçamento, né, a execução tinha que mostrar, né, como é que seria a execução, referências, né, que era da fábrica de mosaicos, tinha lá. Isso daqui, essa imagem foi a primeira tentativa que eu fiz umas peças em gesso, fiz uma forma e fiz as peças em gesso. Em algumas calçadas que tinham buracos, né, eu ia lá encaixar uma pecinha dessa de gesso, porque, né, tinha questão ali, principalmente nas igrejas que tinham ali em volta, então eu botei muitos símbolos na calçada da prefeitura, em alguns locais específicos. O forno de papel, né, que seria ali o meio, que seria para fazer um forno. Algumas referências de artistas, né, que interviam no espaço. A referência aí do coletivo 1+1, que a gente falou mais cedo. A Casa Redonda, né, a estação de Adobe. Algumas das referências, né, que eu tinha de... Então, assim, a ideia de interferência nos espaços, né, né, eu vim falar um pouco sobre isso, né, eu acho que tem a ver aí com as outras apresentações, é isso, né, a maneira como é que como é que a gente vai criar esses outros espaços, né, acho que criar uma praça dentro de uma praça, eu acabei intervindo, não era intenção tão grande, assim, mas era só fazer um trabalho. E acabei, né, interferindo no cotidiano das pessoas em torno da praça e, de certa forma, na cidade, porque aí, a partir daí, começaram a limpar aquele espaço. Então, assim, é como se fosse uma luzinha vermelha acesa ali falando, ô, vocês estão deixando isso daqui cagado, né? Então, e aí passaram a limpar a praça, estava sempre sendo limpinha, começaram a fazer uma manutenção da praça, ela ressurgiu para a cidade de alguma forma.
E aí, quando eu voltei em novembro lá, ela estava ainda limpinha, estava arrumadinha. E aí, depois ela ainda funcionou, né? Esse trabalho ainda funcionou algumas vezes. Quem sabe eu ainda consigo ir lá esse ano lá para ver como é que ele está, né? Ver como é que está esse trabalho. E é um pouco disso daí, né? E interessante, Rafa, que ao mesmo tempo que passa esse olhar de que estava abandonada, não estava, né? Porque durante o seu processo, quantas pessoas estavam atentos, né, a esse processo, ou seja, estavam vivendo ali aquela praça da forma que ela se encontrava, né? Era um Sim. outro olhar sobre ela, né, na verdade. Você acabou dando, né? Que se era um lugar onde o pessoal, né, jogava restos de coisas, passou agora a ter uma outra conotação para aquela galera que vivenciava ali, né? Muito Né? bacana esse trabalho. Com o tempo, alguns espaços vão sendo abandonados, né? E às vezes as pessoas que estavam ali em volta, elas foram perdendo esse espaço, elas conviviam. Então elas vão deixando de ir. Então volta a frequentar, né? Então volta a ter um sentido frequentar aquele lugar ali. E ver que aquilo ali está sendo usado para fazer um trabalho de arte, um espaço de arte. Várias pessoas participaram, né? Foi um trabalho bem colaborativo, bem participativo, das pessoas estarem ali participando, ajudando, né? A Carole, que morava ali do lado, onde eu tirei a foto, na casa dela, então estava sempre ali. Então, ela morava ali, eu estava na praça, na chuva, cavando buraco ali, daqui a pouco estava da janela gritando lá, tipo, o que você está fazendo aí na praça? Aí eu ia lá no apartamento dela, subia, aí trocava uma ideia e depois voltava para o trabalho, né? Então, assim, tinha várias interações ali, né? Dentro do ateliê, então trazer esse ateliê para fora, carregar as coisas para um lado para o outro, carregar um monte de ladrilho hidráulico para um lado para o outro, e as pessoas olhando, né, catando as coisas na rua. Então, assim, foi bem bacana, né, essa interferência aí, esse modo de intervir no espaço. Eu acho que a contribuição aqui seria um pouco essa, né? A Querido, performance. Acho eu que dá fiquei. para entender como performance, né? Nossa, dá super. Eu fiquei pensando numa coisa, que você estava contando a história da bicicleta, quando a bicicleta caiu, eu queria te perguntar qual era a distância dos quilômetros entre o lugar onde estava os ladrilhos e a praça. Porque eu fiquei pensando, isso é esse lugar mesmo, né? Da arte e resistência mesmo. Vou fazer porque quero fazer, porque isso é importante. E porque já está ali, né? Como você falou. Daí eu queria saber qual era a distância que você ficou carregando esses ladrilhos, porque eu tenho ciência que eles são realmente pesados, né? Foi distante, eu não lembro quanto, porque eu lembro que a rodoviária já era um pouco longe lá de casa. E era bem depois da rodoviária. Então, assim, eles falaram lá, né? Ah, é bem distante. Né? Não foi um logo ali de Mineiro, não. Foi tipo, eles falaram sério, é longe. Eu falei, não, mas eu vou de bike, é tranquilo. Aí fui, e fui. Aí passou a rodoviária, eu fui. E continuei indo. E eu, caraca, daqui a pouco eu vou chegar em Porto Alegre, né? Tipo, onde que eu já tô. Aí eu cheguei, tinha um depósito lá onde que levava todo esse lixo. E tinha montanhas de entulho. E aí eu ainda tive que fuçar nas montanhas de entulho, que a mulher ela falou, ó, você pode procurar lá, mas acabaram de jogar caçamba, tu vai ter que cavar, né? Aí, por sorte, eles estavam na beiradinha. Então, assim, eu catei ele na beiradinha, botei na bike, ela perguntou, mas você vai levar como? Eu, na bicicleta. Tipo, as pessoas olham assim e falam, gente, de onde os caras tiram essa ideia, né? Aí eu fui de bike e no caminho, uma coisa reta, a bicicleta sem estabilidade, passou um caminhão, fez aquele vento, a bicicleta bambeou, eu, puf, capotei. Aí eu fui catar ladrilho, falei, eu vou andando, né? Que é melhor, é mais seguro. E fui andando. Fui andando, fui horas andando, assim, tipo, é divertido, né? Eu fiquei chocada nessa hora, quando você estava contando essa história, honestamente, porque é o é a vontade, né, com V maiúsculo mesmo, né? Tipo, quero fazer isso acontecer. Eu achei Teve muito legal o seu trabalho. Eu coisa que não a Gabriela conhecia essa falou parte. teve uma coisa que a Gabriela falou, né, de gostar de andar, né, do planar, do gostar de andar. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer em Pelotas era sair domingo de manhã sozinho e sair andando pela cidade aleatoriamente. Ou quando eu estava no bar do Zé, o pessoal estava bebendo, estava lá trocando ideia, eu saía sozinho, tipo, sei lá, eu pegava, às vezes estava garrafa de vinho,
Eu saía sozinho pela cidade, eu pegava uma reta que eu não conhecia, andando até algum lugar para ver onde que ia dar. E às vezes parava num boteco, com os tiozão de boteco à noite, e ficava trocando ideia com os tiozão de boteco, assim, lá não sei aonde, e depois eu ficava, nossa, como é que eu volto agora? Aí eu saía andando pela cidade, voltava. Que era esse lugar de andar, né, no lugar, pela cidade. E de dia eu saía andando, perdido pela cidade, ia numa praça, de repente, quando eu olhava, estava em outro lugar, e saía por aí para conhecer, para ver a cidade, né? E eu sempre gostei muito também de andar nesse caminhar. Eu, bem, né, bem mais novo, eu quando comecei a pegar carona para ir para os lugares de carona, então, assim, eu ia muito para Atibaia, eu ia para Belo Horizonte de carona, então, a vida de punk, né? Então, assim, vamos para BH. Eu ia para BH de carona, pegava carona, chegava lá em BH e ficava lá. E numa dessas viagens, eu fui de carona até uma cidade que era no começo da Dom Pedro, que é a estrada que vai para o interior de São Paulo, né? Sai dali da Dutra, aí tem a Dom Pedro. Aí era 5 horas da manhã, eu estava no posto, falei, eu vou andando até a próxima cidade. Tá assim, tipo, vou andando. E aí eu peguei, enchi minha garrafinha de água no posto, peguei, tomei um café lá e tal, comi um bolinho e fui andando. Fui andando. Eu não lembro se é 18 quilômetros, não lembro quanto que era, uma distância, tipo, bem grande. Depois que eu fui dar conta da quantidade que eu andei, porque se eu fosse voltar, eu falei, pô, já andei até aqui, agora eu vou voltar, já tô aqui no meio do nada mesmo, vou andando. E fui andando até chegar num posto da Polícia Rodoviária, que era depois da cidade, que aí o cara, né, tipo, fui lá, enchi a garrafinha de água lá, com o policial, pedi para encher a garrafinha de água e continuei andando até mais à frente para pedir carona. Porque não pode pedir carona, né? Então, não podia pedir carona em frente ao posto da polícia, né? Então, eu tive que andar mais um pouquinho além desse posto ainda para continuar pegando carona. E eu cheguei em Atibaia exausto, assim, tipo, eu tava com a mochila e de coturno, então, assim, total desconfortável para andar, né? Mochila e coturno. Então fui andando igual, porque eu queria andar, porque sempre quando eu pegava carona era isso, eu pegava carona, ia de caminhão, vendo as paisagens, o Rio Paraíba, pô, eu via aquilo rápido passando. Eu falei, não, não quero ver rápido não, eu quero ver agora, quero andar aqui nesse lugar que eu passo de carona e ver como é que é esse lugar. E eu tinha que andar até lá, né? Então, assim, fui andando, aí parei no Rio Paraíba, lá numa parte, fiquei olhando, e aí sentei na beiradinha da estrada, comi o lanchinho, ficar naquele espaço ali que só tem só você, uma imensidão de mato, de coisa ali, e atrás um monte de caminhão passando a milhão atrás, né? E assim, tu olhar e falar, cara, não tem como voltar, eu tenho que continuar andando, né? É, continuar andando aqui e, nossa, foi assim, uma coisa que eu cansei, mas foi muito legal, assim. Não tinha máquina para tirar foto, não tinha nada, só tem a memória mesmo de andar aquele lugar todo. Eu não faria isso hoje de novo, eu acho que não, né? Não sei, né? Mas esse lance que a Gabriela falou de andar é muito legal, né? Você sair e andar. Ou você sair na cidade e andar, né? Descobrir esses espaços, vivenciar esses espaços, né? Acho que muito. É uma performance, né, também, né? Uma coisa que a galera passando é conhecendo as pessoas. Tem na dissertação dela, tem falando, né? Que ela passava sempre lá pelo cara que tocava a música, então tem a coisa do olhar, né? Eles já se conheciam, você passava, olhava a pessoa ali, a pessoa já sabe que você passa ali, então tem um contato ali com as pessoas quando é na cidade. Você está passando ali, ou então quando é na cidade nova, você vai fazendo outros contatos, né? Vai traçando outros caminhos, traçando, né, essa teia que a gente vai fazendo de contatos. É uma pessoa que pensei que até apareceu hoje aí e tal, a Bruna, lá de Pelotas também, que foi uma das pessoas que eu conheci na rua, assim, andando. Eu estava passando, ela me viu andando, aí veio falar comigo, a gente foi trocando ideia e tal, e a gente conversa até hoje. Assim. Foi uma pessoa aleatória que eu achei, e tal, pai, fui conversando com ela, então a gente se tornou amigo, se fala até hoje. Se encontrou na rua, num dia andando aleatoriamente, né? Eu falando, eu estava conhecendo a cidade. Tem esse lugar aí que a gente tem nos nossos trabalhos. Pois é, tem uma coisa que você falou, né, das crianças ali e da rotina que se cria em torno do trabalho, né, que é uma criação de comunidade, né, de comunidade provisória que se dá,
né? Nessas intervenções no espaço público, né? Porque a gente está acostumado a ir, voltar, sempre pelos mesmos trajetos, né? Aí tem um acontecimento estranho ao que se espera, né? E o estranho naquele momento era um rapaz ali trabalhando, mexendo, limpando a praça. Aquilo já causa um estranhamento. E aí já cria-se uma desculpa para criar uma comunidade. E é isso, né? E aí daqui a pouco tá um espaço de troca ali, de estar conversando, falando sobre o lugar, e eu já queria conhecimento sobre o lugar, aí já altera o fluxo do espaço, já começa o espaço também, o espaço do entorno começa a girar e a se movimentar a partir daquela intervenção, assim. Fiquei pensando sobre isso, né? Que é quando você cria uma pausa, você cria uma ruga na linearidade, né? A gente sabe que o espaço público ele não é nem um pouco linear, ele é caótico e tal, mas ele tem alguns fluxos, assim, né, nesse caos, e aí às vezes rolam umas rupturas, assim, tipo, umas ruguinhas de pausa e de criação de comunidade temporária, depois se desfaz. Isso eu acho interessante. Eu acho interessante esse movimento do que se cria, né, dos meninos em volta ali, daqui a pouco vocês estão falando sobre símbolos e tal, isso é muito legal, esses encontros. É verdade. E acho que um dos pontos, né, dos 3 trabalhos de vocês é justamente esse local, né, essas passagens, né? Acho que o da Elise, aquela performance, né, que você comenta, né, lá de Copacabana, né, como interagir com o local, e aí as pessoas vão me ajudando, né, com a Gabriela com tanto a passagem, né, num local, numa rua, como o próprio banheiro, né, que é mais um local a se pensar, né, de como interagir com aquele espaço, né. E Rafael, além do local, né, tanta gente chegando junto, eu acho que isso tem muito a ver com essa ideia do nomadismo, né. Acho que se faz a comunidade, né, que a Gabriela trouxe aí, faz parte desse nomadismo, né, onde você está, como você dialoga com aquilo, tanto o espaço físico, né, como o espaço humanitário ali, né, com o ambiente também, né. É bem interessante, tem tudo a ver essa ligação. Se eu... Pode falar, Gabriela. Não, só ia comentar isso, né, que o artista é como um nômade, né, o artista nômade, porque ele cria essa comunidade transitória. Cria, daqui a pouco se desfaz, então se cria um território, e esse território ele está ali para ser recriado, rediscutido, reorganizado, e daqui a pouco se desmancha, se esvai, e daqui a pouco é outro espaço, né? Essa figura é interessante associar, né? O artista ao nômade. Isso mesmo. Eu ia falar se alguém tivesse alguma pergunta, o pessoal que está assistindo também aí, desses 3 trabalhos, para a gente ver também, né, as imagens que faltam. Sim, eu já estou prontinha. Só falar já que eu mostro. Se alguém quiser comentar alguma coisa ou não, então, se não, a Lise pega o embalo para mostrar essas imagens. Vai ser uma coisa breve, não vou ocupar muito do tempo, não, mas eu acho que pode ser legal. Deixa eu ver se está certinho. Tá dando para ver? Não. Ainda não. Ainda não. Ah, não, peraí. É agora. Aqui. Pronto. Agora sim. Tá abrindo. Pronto? Primeiro, dá para ver? Você está compartilhando a página, sua Isso, página ainda. exatamente. Estou compartilhando a página toda. Certo, ainda não começou. Não, vou colocar agora. Se não tiver, se tiver sem som, vocês me avisam, porque desde o início ele é com som. Aqui. Essa foi a primeira, foi da onde começou. O primeiro, o risco, né? Aqui.
Essa foi a primeira versão, a que não foi apresentada no Eneart, né? Daí o Risco, ele também esteve na minha monografia na época, que aí eu coloquei a foto da primeira, da segunda, aí aqui a Declaração de Direitos Humanos, tudo mais a questão da identidade que eu estava trabalhando. E aí eu separei, esse aqui é o meu site pessoal. Aí tem alguns trem aqui, mas as fotos elas estão todas aqui. Aqui vou passar assim. Essa é só da primeira. Aí, essa aqui já é da segunda, essa aí já foi lá no Eneart. Essa aqui está no lugar errado, ela tinha que estar lá embaixo. Da primeira também, que são mais algumas fotos de frames, né? É interessante ver que eu achava que na época a qualidade estava boa, né? A imagem. Olhando hoje, meu Deus do céu. Eu vi todos os pixels na foto.
no vídeo. Aí aqui já foi no Enearte, lá no Rio. Aí, essas daqui foram os estudos, né, da escultura, e eu lembro que o Grilo tinha falado para mim que tinha uma questão muito do eixo da obra, para ela estar fora de um eixo num momento de quase queda. Me corrija se eu estiver errado, mas eu lembro que eu até escrevi isso na Mono na época. E daí aqui tem essas, as três, né? O estudo, aí as obras finalizadas. Essa aqui eu acho que é a finalizada, né? Essas daqui são os processos, salvo engano. Aí essa daqui. Eu acho ela linda. Nossa, sério. Eu fiquei muito feliz, me senti muito honrada mesmo de você ter visto uma forma de desdobrar. E esse aqui foi um dos estudos, eu guardo tudo, dos desenhos, né? A partir do primeiro, porque eu acho que o movimento da escultura, o Grilo pode falar melhor, né? Porque foi ele que fez, mas eu acho que partiu inicialmente realmente do desenho para depois partir para a escultura, né? Eu não sei, assim, se eu estiver errado, você me corrige, tá? É bom que a gente até descobre qual parte começou primeiro, se foi o desenho ou a escultura. E também teve essa pintura, né? Eu não sei se você lembra, Grilo, mas eu lembro, tá aqui, tá guardado, que foi essa parte aqui é no espaço que tem assim, tem um eixão. O eixão, ele é tipo, ele cobre toda a asa norte e a asa sul, e para você atravessar por essa via, você tem as passagens subterrâneas. Só que o que acontece? As pessoas elas preferem passar por cima e correr risco de morrer do que passar por baixo e ter o risco de ser violentadas, né? Porque é um espaço, você viu que foi filmado de dia, é um lugar escuro, é um lugar, assim, fácil, assim, para acontecer qualquer tipo de delito, né? Ao corpo e aos danos materiais de cada pessoa. Então, eu mesmo nunca passo por baixo, só passo por cima. Prefiro correr o risco de ser atropelada. Bom, e aí, esse daqui eu só trouxe porque, como a gente comentou, eram essas escadas que eu rolei. Aí essa foi uma das fotos, né? Que surgiu daquela performance. Enfim, era isso. Esse lance do eixo o eixo se tornou um bordão lá no curso de Belas Artes, porque quando eu comecei a fazer os desenhos, os estudos para escultura, era para essa exposição lá no Forte Copacabana. E aí eu comecei a fazer movimento e tudo mais, e a professora olhava e falava, está fora do eixo. E eu tentava explicar para ela, não, mas é justamente essa ideia de tensionar o eixo para parecer que vai... Não, mas está fora do eixo, vai cair. Aí isso se tornou um problema grande, né? Porque ela não queria que eu participasse da exposição. Falou, não, se não botar a escultura no eixo, você não participa da exposição. E aí a escultura vai cair, vai quebrar e vai não sei o quê. E aí, no dia da banca, né, para escolher os trabalhos, eu botei os estudos e a escultura no meio da mesa. E aí ela, não, mas tá fora do eixo. E cada vez que ela falava isso, eu batia na mesa. E a escultura balançava e não caía. Aí ela, não, mas não pode que tá fora do eixo. Aí eu batia de novo, a escultura balançava e não caía. E a galera ria, porque assim, ela queria falar que estava fora do eixo, e eu falava, não, mas é fora do eixo, é para tirar desse eixo, né, coisa. Aí falei do eixo serpentinado, do século tal, falei do Donatello, usei de referência, falei, não, os caras fizeram isso, do Arte Nouveau e do não sei o quê. Eu fui jogando, né, todo o arsenal acadêmico, né, histórico acadêmico nela, e ela, não, mas está fora do eixo, está fora do eixo. Ela só repetia isso. E aí isso daí torna o bordão, que aí todas as aulas alguém estava fazendo alguma coisa, tipo, não, dá não, está fora do eixo. A pessoa estava fazendo desenho e, não, esse desenho está ruim, está fora do eixo. Aí a pessoa estava pintando, não, está fora do eixo. Pô, e a comida do bandejão hoje, estava boa? Estava fora do eixo. Tipo, ficou assim, não, está fora do eixo. Então, acabou se tornando, tipo, qualquer coisa que não tivesse que a gente não quisesse, não é que não está adequada, mas se você não quer, não, está fora do eixo. Foi a festinha, tá boa? Pô, não, tá fora do eixo. Porque ficou nessa coisa, né, da brincadeira que era forçar esse eixo, né, da escultura e fazer esse trabalho, né, de desdobramento. E a pintura ficou péssima, gente, que eu pinto mal pra caralho. Mas, assim, para mim foi um exercício grande, assim, enorme pintar,
né? Fazer uma pintura para mim era muito difícil e fazer essa parte do eixão, né? Da parte lá da sombra. Até botei ali, né? O Eixão da Morte tem uma música, né? Agora eu não lembro qual banda que toca, é o Eixão da Morte. Que é essa ideia, né? Tipo, se tu passar por cima, tu morre, tu passar por baixo, você, tipo, igual. Então, assim, você não tem onde escapar naquele lugar ali. Aquele lugar ali tem um histórico bem coisa. Então, é legal esse desdobramento do fora do eixo. Está fora do eixo. Vou Foi falar bem incrível o trabalho. Incrível mesmo. Parabéns, parabéns, Elise, aos três, né? Os trabalhos incríveis, performance, vídeo. Esse trabalho está disponível, né? Você, pela página que você colocou aí pra gente, está no YouTube? Tá no YouTube e tá no meu site pessoal, feito gratuitamente. Legal. Coloca aqui o link no chat pra gente. Eu obriguei ela a botar de volta o vídeo lá. Falei para ela, bota o vídeo de volta. Toda hora tem que ficar pedindo, toda aquela referência, Elise, cadê o vídeo e tal? Tem que colocar, bota de volta para não ter que ficar toda hora te pedindo vídeo. Vai lá, bota lá. Essa é uma das vantagens, né, dessa época virtual, que a gente pode ter acesso a coisas que jamais a gente poderia ver, né? Ainda mais coisas já passadas, né? Nossa, e era a primeira profissional da época, viu? Era profissional, que não era minha, não era meu celular, não. E você viu o tanto de pixel? Meu Deus, eu fiquei chocada. 10 anos muda muito, né? A velocidade tecnológica, né? Eu acho que o meu celular é melhor do que aquela câmera. Meu Deus do céu. Mas tá aí, já acabei de colocar. Massa. Eu tinha falado de performance mais cedo, acho que eu encontrava lá em Pelotas a Bruna aí aparecendo aí, ó. Encontrar direto lá em Pelotas quando eu encontrei na rua, nas deambulatórios, também envolvida aí nas performances da vida. Mas é isso, né? A gente conseguir fazer, né, essas ligações, né, que a gente tem aí, até no caso da performance, aí das artes visuais, a fotografia, você colocar aí, né, saber ocupar, saber trabalhar em outros espaços, né? Acho que o Cris também falou uma coisa, né, do trabalho que ele está fazendo agora também, que também envolve muito fotografia, a gente aprender a mexer nesses, né, se adaptar, né? Não só se adaptar, mas aprender mesmo, né? Não é só para tipo uma obrigação, né? Para não se tornar uma obrigação, eu tenho que me adaptar, não, é porque é legal, é divertido também, né? É estudar, né? Descobrir, né? Como é que a gente vai fazer isso. É que nem a Gabriela falou, né? Que pegar uma obra e você exaurir a máxima potencialidade dela nas múltiplas linguagens, né? É um exercício, uma disponibilidade para poder quebrar. Tipo assim, pode ser uma video performance, pode, mas também pode ser um estudo fotográfico com palavras, né? Com um texto narrativo e já cria um outro produto, né? Não entendendo a arte como um produto, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu acho que esse é um lugar muito legal que a gente tem em comum, né? De uma coisa desdobrando a outra. Isso é muito legal. Conseguir transmitir, né, as ideias ali, o que a gente quer, às vezes, né? E às vezes a gente transmite até o que a gente não quer, né? Que é isso, né? A gente, tipo, afetar as pessoas no entorno sem, né, o inesperado, né? Eu lembrei agora isso, do inesperado, que é isso também. Eu toco muito na escrita que eu estou fazendo agora, nessa questão do inesperado, né? Do choque, né? Não o choque daquilo, tipo, sei lá, um choque chocar, tipo, que deixa a pessoa, nossa, desagradar e afastar, não é um choque de, tipo, né, trazer a pessoa, né? Um choque que traz a pessoa, que traz as pessoas para, tipo, né, tentar participar daquilo, entender? Não um choque que afasta, né? Não também assim, tem diversas performances e artes que entram nessa linha, né? Do choque e afastar, né? Tipo, você cria aquele choque que, tipo, a pessoa nem debate, acaba. Eu tenho a crítica porque é isso, você acaba não debatendo, você não fala sobre aquilo, você não conversa sobre aquilo, você fica chocado e, tipo, quero nem falar sobre isso. Você fica chocado e vai embora. Você apaga aquilo ali. E aí acabou, aquilo morre ali. Mas quando você tem esse choque e você traz as pessoas, né, traz o inesperado para o trabalho, é legal que ele ainda vai ser, né, em algum momento, ele ainda vai ser buscado ali para ser falado, conversado, você mesmo, né, vai esticar.
Dá licença aí, pessoal. Eu estou aqui ouvindo, porque eu estou no trabalho, aí eu estou meio distante aqui. Eu estou saindo e voltando toda hora. Não sei se está dando para ouvir. Quando você falou sobre a questão de registro, essas coisas, uma coisa que é importante, assim, que a gente está desenvolvendo aqui, a gente trabalha com uma equipe. Então, os trabalhos não são feitos só por mim, né? Então, são feitos por pelo menos umas 6 pessoas diferentes, uma instalação, por exemplo. E aí tem uma pessoa que ela fica ligada só com a parte burocrática de lidar com os gestores do evento, por exemplo. A comunicação com o fornecedor, e outra pessoa que fica só com a parte que fica mais com a parte de produção. Claro, nenhuma dessas funções são estáticas, elas sempre vão se movendo, mas existem pessoas que são qualificadas para desenvolver cada etapa do trabalho. Essa coisa do artista que faz tudo é muito difícil. E assim, reflete um pouco da nossa falta de infraestrutura mesmo. A gente não tem condições de arcar com sei lá, uma série de profissionais que vão executar suas funções da melhor forma possível. Você ter uma boa performance, ter uma pessoa que faz o vídeo, a gravação de vídeo e áudio dessa performance, e ao mesmo tempo, ou outra pessoa que faz a parte de edição. Porque se você for ter que aprender tudo isso, além de executar o seu trabalho, fica uma coisa insana. Sai escapa da nossa mão a qualidade, aquilo tudo que poderia ter extraído daquele trabalho. É difícil, muito difícil. E para isso, a gente aqui a gente tem uma empresa, na verdade, né? Hoje a gente tem uma empresa que a gente está trabalhando essa empresa para ela ser uma fornecedora de serviços para artistas que precisam desse tipo de coisa. Por exemplo, um artista precisa de sei lá, ele vai fazer uma instalação, só que ele não tem aporte técnico para fazer, ele não sabe fazer aquilo. E a gente pode dar essa consultoria e pode também executar. Então, a gente está tentando trabalhar nesse sentido, de criar uma empresa que ela dá conta de oferecer um serviço de qualidade para artistas, arquitetos, prefeituras, para desenvolver trabalhos de arte. É meio que essa intenção, assim. Eu sempre trabalhei sozinho, e aí é muito difícil você fazer uma coisa e gravar, você fazer uma coisa, e aí daqui a pouco você grava e não consegue editar porque não tem tempo. Como eu tinha comentado mais cedo, tem uma vivência muito legal que eu fiz com o Rogério e com o Maurício, que era uma Loca Lab, e a gente tem uma infinidade de material guardado, e eu nunca consigo mexer nesse negócio, porque toda vez que vai mexer, chega cansa, porque é tanta coisa. A gente registrou muito, fez um monte de registros, só que a gente não consegue mostrar, até para nós mesmos, a gente não conseguiu ainda ter noção do que a gente fez. A gente chegou ao ponto de inaugurar um parque, e isso foi noticiado pelo Jornal da Cidade, assim, coisa absurda que a gente fazia, na brincadeira também, assim, né? Como uma brincadeira que eu digo assim, um trabalho que a gente se divertia muito fazendo isso. Eram sabotagens, né? A gente ia criando essas sabotagens nas instituições, e a pessoa comprava essa ideia, assim, falava, não, realmente, está rolando. A gente ocupou uma praça lá, a gente construiu escritório de arte, montou galeria de arte, tudo micro, eram espaços de 1 metro, para mais ou menos. A gente ocupou essa praça durante mais de 2 semanas, levou gerador, assim, era uma coisa, tudo era bem interessante. E isso tudo saiu de dentro de uma ocupação e de uma exposição. Aconteceu uma exposição no início, depois ela se desdobrou numa ocupação de uma praça, e ela foi se desdobrando, foi gerando uma série de outras coisas. Tenho tudo isso, esse material guardado, um monte de coisa, e eu não consigo editar, não consigo organizar esse material. Hoje mesmo estava vendo as páginas, os e-mails, eu não lembro mais se as senhas, se perde, né? Então, realmente, a gente tem que se profissionalizar, né? A arte, eu sei que é muito complicado, a gente precisa se profissionalizar nesse sentido, e tem muito material guardado, tem que ter uma boa... quase que um manual dos trabalhos que a gente fez. Às vezes a gente tem coisas que a gente desenvolveu e não tem nada escrito, né? De como aquilo foi feito, os materiais, onde se encontraram os materiais. Realmente tem como se fosse que eu fiz arquitetura um tempo, um pouquinho, e isso tem um memorial descritivo do trabalho, mais ou menos. Tem que ter um memorial desse trabalho. Se você quiser executar ele de novo, você pode consultar esse material. E isso é interessante, tá?
a gente, às vezes, precisa se dedicar um pouco também a esse lado, assim, que não é fácil, mas é bem importante. Tem Era alguma isso. coisa dessa montagem aí, né, desse memorial, acho que a Gabriela falou, né, de montar jogos, né, da ideia de fazer os jogos para... Mas eu fiquei pensando nisso que o Cristiano estava falando, né? Que é importante até na parte de arquivo, né? Porque também de ter um entendimento que a gente é ancestral de quem vem depois, né? Por exemplo, agora eu estou aqui numa cidade que eu não conheço, e aí eu tenho que buscar informações sobre gráfica, informações de todos os tipos, de todas as naturezas, para tentar entender como que eu posso trabalhar nessa cidade. E aí, se eu vou buscar um material de registro, não tem um material de registro que possa contribuir. Então, todo novo artista, ele tem que descobrir tudo, Tudo sozinho. tudo sozinho. E aí, isso é um problema, porque isso vai nos atrapalha. E como que é importante ter rede, né? Criar redes de contato, né? Redes de pessoas para trabalhar de forma conjunta, e às vezes até em escambo. Eu lembrei nisso que no final da dissertação eu quis fazer uma ação na rua, eu fiz uma ação, eu reproduzi uma performance que é da Eleonora Fabião, que ela vai para a rua com 2 cadeirinhas com uma placa que escreve conversa sobre qualquer assunto. Aí eu fui com conversa sobre arte na rua, só que eu queria filmar isso. Só que assim, eu não tenho uma câmera de qualidade, eu não tenho microfone, eu não tenho os recursos visuais para isso. Então, o que eu fiz? Eu fiz parceria com um amigo que tem esses recursos e um outro amigo para fazer a edição, porque eu também não sei editar nada. E para editar, tive uma intervenção aqui, para editar o vídeo. Então, a gente fez escambo, a gente fez trocas para conseguir ter um material, tem uma qualidade ótima, não envolveu dinheiro, mas envolveu o que cada um pode contribuir com o trabalho do outro para que a gente gere algo que vai ser importante talvez para todos nós, assim. Isso é uma pergunta, né? Como que a gente cria nossas comunidades nesses espaços que a gente está ocupando, nessas cidades todas, e como que a gente cria material de acesso para quem está vindo junto com a gente e para quem vive depois da gente, né? Fiquei pensando muito sobre isso agora, com essa fala do... E com o tempo, é importante também a gente pensar nessa questão da economia, né? Da economia criativa, né? Por exemplo, eu faço parte do Fórum de Cultura da cidade, Conselho de Cultura da cidade, estou envolvido com as políticas públicas, tentando me envolver com as políticas públicas da cidade para poder entender como é que os gestores estão trabalhando com o dinheiro que a gente tem, né? Para a gente poder também remunerar os artistas, remunerar todas as pessoas que estão envolvidas no entorno dos trabalhos, porque tudo acaba envolvendo de alguma forma dinheiro, né? Tem como fugir disso. Eu vejo muitas vezes que toda rede ela recebe menos o artista, né? Assim, talvez o mais importante da história é o que menos acaba que todo mundo recebe. Vamos supor, você trabalha com pintura, a pessoa que faz tinta recebe, a pessoa que faz tela recebe. Todo mundo está ali dentro da sua cadeia produtiva recebendo, e o artista está fazendo porque ele ama aquilo, que ele gosta, ele está se doando. Mas chega um ponto onde se doar corre o risco de você deixar para lá isso tudo. Né? Isso é um problema muito sério, assim, a gente acaba deixando de fazer porque... E essa é uma realidade que eu ando vendo aqui, como pensando em política pública. Quando a gente começa a perceber que algumas áreas que são mais difíceis de ser remuneradas, elas quase inexistem em cidades pequenas. Porque a pessoa não tem que trabalhar em alguma outra coisa, ela não se considera artista porque ela tem uma renda X que vem de algum lugar. Aquilo é um hobby que ela faz, e aquilo não entra como arte dentro da própria vida dela, e nem mesmo nas pesquisas que são feitas dentro da cidade. Assim, você não consegue numerar as pessoas para poder gerar política pública mesmo. Claro, eu vou destinar tanto para esse setor, porque esse setor tem, sei lá, 30 pintores na cidade. Então, eu preciso ter um aporte para esses pintores. Onde é que esses pintores vão né? Como é que vai escoar essa produção? E por aí vai, né? O que eu vejo, geralmente, o pessoal da música tem uma facilidade com isso, porque é um objeto cultural mais fácil de ser comercializado e tudo mais, principalmente porque ele acaba sendo comercializado como entretenimento, né? Então é mais fácil. Mas as outras vertentes já é mais complicadinho um pouco.
Aquelas que trabalham fora dos espaços, então, essas nem se falam, né? Porque essas práticas que a gente está falando agora. Né? Tem um dos grupos que vai agora, né, nessa parte da noite, vai participar, o NICA. É um conjunto de grupos, né, que eu não lembro nem onde tem aqui, depois eu tinha que olhar, que o NICA é um dos núcleos, né, é um dos grupos. E tem vários outros, tem o LACAD, que é o, né, de estudos da cerâmica e tudo, tem o NICA, tem um que é também para essa, que eu acho que vai mais para esse lado da economia criativa. E aí tem projetos que eles fazem, tal, que um dos projetos também envolvidos é do baldinho, né? Pensar como é que fazer um forno. Então tem justamente isso, um manual, como você pode fazer isso. E aí criaram como se fosse um zine. Então qualquer pessoa pode chegar lá e acessar os materiais, onde compra, como é que faz, como é que tu monta, para tu poder fazer. Então, assim, né, a outra pessoa que vai vir depois, ela vai ter esse manual. Eu estou escrevendo aqui, estou escrevendo uma metodologia que eu comecei a fazer de ensino da cerâmica, para ser acessível, para ser, então, assim, pegar aquilo ali, descrever esse meu processo, como é que faz, para poder passar para o outro. Que aí ninguém vai começar do zero, vai começar a partir daquilo ali, ou vai copiar aquilo ali, né? Também a gente acaba copiando, né? Não, vai, né? E a gente consegue fazer isso daí. E aí é uma proposta, e isso aí eu tenho uma preocupação grande, porque se eu estou propondo a TV Nômade, como eu vou sair para a rua, como é que eu vou fazer isso aí nos locais? Então, assim, eu já tenho ali o projetinho, como é que eu estou fazendo aquilo, o que que eu carrego, como é que aquilo é feito. Porque não é só a performance, tem também essa parte do ateliê de cerâmica, de pensar, né, no caso, o meu trabalho, né, a minha materialidade da cerâmica, como é que eu trabalho ela em outros espaços. Então, assim, para eu poder, né, levar isso, olha, que eu comecei a escrever muito isso ainda na graduação, que é isso. Como eu posso levar o ensino da cerâmica para dentro de uma escola que não tem recurso, sem precisar de tanto recurso? Não é só chegar a falar, eu tenho que mostrar um plano falando, olha, dá para fazer com isso e isso. Então, eu tinha que mostrar todo um plano. Não, olha, tem isso daqui, esse material aqui a gente encontra aqui, isso a gente consegue aqui. Então, eu fazia todo um plano para mostrar e falar, olha, é possível. E aí a pessoa desdobra aquilo lá, ela consegue fazer, então, assim, leva para outros espaços. Então, é importante esse registro, né, que a gente está falando aí. Não só o Isso é, fotográfico, mas isso é muito legal. Aí tem a ver com isso, né? Que é criar metodologias, que daí tem a ver com essa pesquisa que eu estou fazendo, que é criar esses jogos e deixar eles registrados como metodologia de ensino e aprendizagem em arte, a partir dessas derivas, assim, como que a gente cria essas metodologias também de deixar registrado para esses outros espaços e para também transformar a arte em algo acessível para todos e todas, né? Eu tenho super interesse em cerâmica. Eu comecei a pesquisar sobre, eu comecei a achar tudo muito difícil, assim, desde o barro, de encontro, forno, fiquei olhando os fornos, aí fui olhar preço de forno. Aí agora de manhã vocês mostrando imagens, forno feito de papel, de garrafa, eu pensando, gente, que loucura, que absurdo! Olha só a potência que existe a partir do momento que tu entende a ferramenta. É isso, falta entender, é metodologia. E se tu tens esse material, poxa, tem mais interesse, assim, eu acho super importante levar isso para esses espaços de escola, né, talvez até da gente se perguntar, né, para a gente que se propõe a ser professor e está nos espaços de escola, qual que é o nosso papel de artista visual, artista cênico dentro do espaço da escola, né, o que é a metodologia, o que é ensinar arte, né, e esse formato de zine eu acho maravilhoso, assim, muito legal, fiquei curiosa. Tem as coisas, depois eu posso passar lá no e-mail, as coisas lá, tem umas coisas bem bacanas. Até mais tarde eu vou dar uma catada aqui, para mais tarde já ter tudo separadinho, para botar, eu boto no chat ali direitinho. Que é isso, né? Eu vim de uma formação de professor, né? Que não abrangia muito isso. E aí, esse meu contato lá com outras metodologias de você ensinar arte e abrir aquele campo ali e começar a pensar mais nisso daí, né? Pô, como é que eu posso abrir esse ateliê? Como é que eu posso levar esse ateliê? Que aí, na minha metodologia, eu envolvo um pouco de teatro, dança, tem algumas referências, né? Então, assim, como é que eu posso levar esse ensino de arte geral sem onerar muito aquele espaço, que não dá porque é muito caro. Não é caro, a gente tem aqui toda uma metodologia de como a gente pode fazer isso, né?
E também, assim, né, o que o Cristiano falou, a gente conseguir também fazer isso daí, né, envolver outras pessoas que estão na nossa rede. Eu, por exemplo, eu faço cerâmica, tem forno, então tem a pessoa que faz a queima. Tem o cara que vende barro, que eu conheço. Então, assim, ele que vende barro. Então, eu indico ele, que ele vende o barro, ele faz não sei o quê. Então, ele que precisa, né, receber por aquilo ali. Então, eu vou lá, faço o plano. Aí, agora me pediram lá no SESC para fazer um planejamento de uma coisa. Então, já tem aquelas pessoas, o cara que carrega, o cara que tem o barro, o cara que tem o forno, a pessoa que vai fazer não sei o quê. Então, assim, cada um tem o seu X que vai ganhar ali naquele plano. Então, monta aquela planilha para todo mundo ganhar, né? E o artista também, né? Se incluir também, que o artista tem que ganhar também, né? Dentro dessa ideia de arte expandida aí, né, que a gente acaba vivendo nos dias atuais, produzir um informativo, um zine, uma coisa assim, que fale sobre cerâmica, que fale sobre performance, que fale sobre qualquer outras práticas, falar sobre essas práticas, agir dentro dessas práticas, né? Eu tenho um material que fala sobre como eu posso fazer uma cerâmica de uma forma quase que caseira, assim, com poucos utensílios, com poucos gastos, fazer cerâmica, na minha opinião. Né? Ele entra como registro, ele entra como prática, entra como fazer o outro se incentivar para fazer aquilo, e ao mesmo tempo você pode, sei lá, incluir desenhos, pode incluir a linguagem, pode incluir outras formas de falar sobre aquilo, né? Que não estão circunscritos necessariamente no objeto que você está praticando ali. Acho que são formas bem interessantes de você propagar o objeto de arte. E aí, Bruna? Oi, tudo bem? Pessoal, vou falar brevemente, porque aí tocou num ponto aqui que eu também estou interessada. Eu estou no meio do expediente, estou de avental aqui, de um rolê de saúde, com a minha mascarinha do lado. E vida de artista aqui em Pelotas, é isso que o Cris escreveu. Em cidade pequena, tu faz outras coisas para trabalhar com arte. Então, saúdo a todos aí, ao Rafa pela iniciativa, a todo mundo que está presente. E não sei se vocês já supostamente podem ter falado sobre isso, mas eu faço parte de um fórum aqui de Pelotas de cultura, e como é interessante quando a gente pensa toda essa questão de cadeia, né, produtiva, e a questão econômica que está sempre de fundo, e a gente não tem o hábito de falar sobre isso, né, mas como é interessante o surgimento e a necessidade, e aí isso é uma coisa que só a gente vai fazer direito, porque a gente sabe quais são as necessidades, de plataformas, né, de redes de... Vou tentar ir para um lugar um pouco mais calmo. Não tem lugar mais calmo. De plataformas e de essa coisa que tipo, o Estado já oferece, mas que a gente sabe, por exemplo, que uma tabela de preço, de valor, de orçamento de serviço do que o Estado, por exemplo, oferece, não é uma tabela praticável aqui numa cidade do interior, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Então, é uma coisa que a gente tem conversado muito sobre quem é que faz parte da cadeia, quanto essa pessoa ganha por hora, e como é interessante a gente fazer tabelas e redes de profissionais, assim. E, por exemplo, falando ainda sobre a questão de conselhos, né, políticos da cultura e gestores, né, aqui em Pelotas, a gente, por causa da Lei Aldir Blanc, né, que foi a lei emergencial que atendeu o Brasil inteiro, né, surgiu uma plataforma por parte da própria prefeitura, do estado e tal, mas uma plataforma muito dura, que ela não conecta direito as pessoas. Então, assim, uma demanda que eu vejo, assim, que é uma questão de infraestrutura mesmo, que a Gabriela estava falando sobre essa facilitação de contato, né, de rede, são esses dispositivos de inteligência coletiva mesmo. Então, como faz falta, né, e é super necessário e agiliza completamente a vida, poder pensar e acessar pessoas rapidamente, saber, né, ter essa coisa interna, né, que a gente vai muito pelo quem conhece quem. Mas enfim, queria só colocar essa questão da inteligência coletiva, porque, por exemplo, aqui em Pelotas, eu sou uma pessoa que trabalha com dança, um pouco performance, só que eu moro há muito tempo aqui. Então, as pessoas que são mais novas que eu, elas me acessam muito. Bruno, onde é que tem gráfica? Bruno, para quem eu ligo? Bruno, para quem... E eu sou a pessoa que, vai lá. Então, de momento, assim, é interessante pensar como ter, né, questões que surjam, né, da própria classe, né, e dispositivos de inteligência e ferramentas, e estar em
contato com indicadores em geral, assim, nos agiliza a vida, nos fortalece até na hora de cobrar por um trabalho, porque a gente não gosta de falar em produto, mas o nosso fazer circula como produto para as pessoas, como um bem, como um serviço, né? Então, enfim, essa discussão me interessa bastante, onde eu posso pescar. Não sei se vou conseguir ficar muito tempo aqui, eu tenho trabalho até às 8, mas enquanto eu puder eu vou ouvindo aqui, tá? Então, um beijo aí para todos, saúdo a discussão e fico na escuta aqui. Ó, aparição, conseguir trazer a Bruna para falar um momento é difícil, né? Que estou sempre falando com ela, ela está sempre um momento fazendo alguma coisa, né? Aí, às vezes, 2 horas da manhã, ela já está lá envolvida em alguma coisa também. Aí, no dia seguinte de manhã, está lá envolvida em alguma coisa. Conseguir esse momentinho. Acho que a gente foi, né, da questão da intervenção, né, da performance, da intervenção, que a gente estava falando um pouco, que é também isso, né, um pouco, né? A gente trabalhar aqui, a gente pensar essas maneiras de fazer arte, como também uma intervenção nesse lugar, né? A gente também tem uma. A gente tem também, nosso trabalho está sendo agora, nesse momento, está sendo isso, né? De intervenção e pensar nessas coisas, né? A gente está intervindo aí nessa realidade. Como é que a gente vai lidar com isso, né? Como é que a gente pode estar lidando com isso, pensar nisso daí, né? Em cada ação, em cada lugar que a gente está, né? Eles lá em Brasília, ali no Cassino, a Anabela lá no Cassino, a Bruna lá em Pelotas, Cristiano lá em São Roque, eu aqui no Rio. Então, assim, a gente tá, a Eliana está lá em Pernambuco, então a gente está em cada canto aí fazendo essa intervenção, né? A partir da arte, a partir do fazer arte, a partir está pensando essas intervenções aí. Acho que bastante coisa aí. Fazer um outro encontro com a Bruna, chamar a Bruna para a gente fazer. Bota aí, Cristiano também, já botar aí o grupo aí a coletiva aí para a gente falar sobre economia criativa. Vou fazer um segundo webinar aí só para a gente entrar nesse caminho todo aí, né? Desdobrar algumas horas, né? Eu acho que né, o nosso tempo, assim, eu pensei, né, em cada mesa 3 horas, achando, não, tem tempo pra caramba, nossa, dá pra caramba, né? Próximo webinar eu já sei que eu vou fazer um por dia, né? Um dia falando, porque, tipo, 3 horas não dá nada. Então, assim, não, vamos fazer webinar, cada dia a gente fala um dia inteiro. Aí já separa almoço, cerveja do lado, os negócios ali, que vai embora. Nossa, Grili, parabéns pelo incentivo, pela iniciativa, de verdade. Eu cheguei correndo, né? Cheguei a agradecer direito. Eu acho que foi um encontro muito salutar, assim, para o meu processo criativo, para perceber aonde dentro da educação eu posso estar agindo e, enquanto artista pesquisadora, futura educadora, né? Eu acho que é um local muito feliz, assim, ter esses momentos de encontro, né? E pensar, ver pessoas, artistas de todos esses outros lugares que eu não conhecia. Muito obrigada mesmo. Ainda vamos conversar ainda, toda semana te escrevo. Tá toda semana, né? A gente tá aí sempre com umas questões aí acadêmicas e tudo. Sim, tava pensando, vamos fazer um artigo junto, vamos falar do risco, sabe? Você fala eu falo um pedaço, você fala do outro. E esse negócio do registro também, eu fiquei pensando muito, sabe? Pensando na via acadêmica, cara, eu acho que assim, se a gente não cuidar das nossas coisas, quem vai cuidar das nossas coisas senão a gente, sabe? Inicialmente. E assim, pensando até mesmo em progressões de carreira, no futuro, é algo muito importante. Eu fico chocada, assim, eu tenho acompanhado o processo da minha orientadora, que está agora no movimento de progressão de carreira, ela está fazendo um memorial. Putz, memorial, 40 anos de trabalho. Imagina se não tivesse ter organizado. Meu Deus, eu falei assim, nossa, dá um trabalho, né? Se a gente não se organiza, ninguém vai organizar para gente. Claro que a ideia de encontros e parcerias e network é ótima, é maravilhoso. Mas encontrar pessoas hoje, na contemporaneidade, disposta a trabalhar pelo bora, pelo vamos, acredito no seu trabalho, você acredita, é massa. Mas hoje eu vejo que assim, é muito mais. Há 10 anos atrás eu achava muito mais possível para mim, assim, sabe? Hoje eu não vejo tanta acessibilidade das pessoas, assim, de eu chegar e falar, pô, edita esse para mim. Não, isso não vai rolar, entendeu? Tipo, e eu, enquanto artista de resistência,
Eu acho que aprender a fazer as coisas esgota, mas é uma necessidade catártica de existir enquanto artista, porque senão, muitas das vezes, não se faz. E entre o não fazer e o fazer da melhor forma possível, sabe? Eu acho que é um lugar, não, assim, eu acho que, Cristiana, eu entendo o seu ponto de vista, eu acho que não é uma questão de desmerecer os trabalhos e os estudos e as profissões que são, assim, fundamentais, né, para uma melhor elaboração. Mas a realidade precária que o artista vive, sabe, de ter que fazer muitas das vezes. Aqui a disciplina, ela veio na pandemia. Na pandemia, na disciplina, tinha gente que não sabia editar um vídeo. E em artes cênicas, os resultados das disciplinas era tudo vídeo. E as pessoas não sabiam fazer o básico, sabe? Tipo, isso para mim é um sinal, assim, sabe? Se você pensa que é numa universidade e tem gente ainda que não sabe editar vídeo, e lá atrás, sabe? Tipo, é preciso ensinar as pessoas a aprenderem a aprender nas mídias, nas redes, dentro do meu ponto de vista, fortalecer relações de network, sim, que é possível encontrar parceiros. Eu não estou desqualificando essa possibilidade, eu acho que é possível, mas eu acho que é muito difícil encontrar pessoas que não estejam dispostas, dentro desse sistema neoliberal que a gente vive, ser minimamente remuneradas. E muitas das vezes a gente não tem remuneração como dá, né? É um fato. Entre, às vezes, chegar e pedir para uma pessoa que eu acho que pode até soar, enquanto, pô, tá desvalorizando meu trabalho, meu time aqui, sabe? Tem esse lugar também, tipo, de respeito, sabe? Tipo, parou, são 24 horas, todo mundo tem igual, sabe? A pessoa tem que ver sentido no projeto, ela tem que ver que é uma relação de ganha-ganha, que ela encontra um valor ali também, né? Mas, enfim, só queria fechar nisso mesmo, porque você falou isso e eu fiquei pensando, eu falei, cara, mas eu boto muita fé no que você está falando, que eu acho que realmente Sim, todos os mas professores têm que ser. uma celeuma, é um problema que a gente tem que lidar. Os meus registros são toscos, a maioria deles. E eu penso muito sobre isso. E às vezes até penso nisso, nessa tosquice, como uma forma de ser o lugar onde eu estou. Tosquice pode dizer, né? Então, assim, às vezes essa precariedade, às vezes uma qualidade de vídeo, ela não casa com aquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, eu vou trabalhar com, sei lá, com materiais encontrados na rua, uma deriva, e aí vou expor na rua de novo, sei lá, tem alguma situação nesse sentido, e aí eu tô aqui no terceiro mundo e eu faço uma puta imagem no iPhone assim, com a qualidade de cinema como se eu estivesse na Suécia, tipo assim, faz tanto sentido. Fica bonito, fica, mas eu acho que também uma estética do precário, ela perpassa por tudo isso, só que aí você tem que estar consciente de que você está fazendo isso, não é por uma necessidade só. Eu acho que é nesse sentido que é legal você ter uma equipe, quando você consegue ter pessoas que conseguem, aí você consegue dividir o trabalho de fardo que a gente estava comentando agora, senão você fica exausto, não consegue mais, não consegue fazer. Deixa eu falar aqui. A gente já passou aí um pouquinho da hora, né? Das 15, das 17 e tal. Eu acho que é isso, né? Acho que foi muito rica, né? Todo o diálogo dessa tarde, toda essa partilha. Ele já está ali, né? Chorando. Mas foi incrível essa exposição, né? Essas reflexões, tanto de trabalhos, né? Como de propostas para a gente como pensar na arte, né? Daqui para frente, né? Com todas essas limitações que nós temos, como essas novas problemáticas que a gente tem que enfrentar. E é isso, né, Rafa? Quer completar aí? Bom, mais uma vez aí também agradecer a todo mundo participando, estando aí mais esse momento, mais essas 3 horinhas aí de diversão. Agora a gente vai ter aí mais 3 horas que vai ser, né, com os grupos, então dá essa pausazinha que é preciso.